A primeira eu falei a questão da formação de professores, em que a universidade tem sido, de certa forma, deixada de lado. A segunda, a questão da diferença entre professores de espanhol e a formação de professores de espanhol em língua estrangeira. A terceira, o fato de se tratar de uma forma muito igualitária situações de ensino completamente diferentes. O espanhol de região de fronteira, o espanhol do Rio de Janeiro, o espanhol de São Paulo. Acho que o contexto brasileiro está faltando nessa discussão. Tá? Por último, uma preocupação que eu acho que todos devemos ter é um cuidado, um respeito com todo o trabalho que vem sendo feito, que foi feito até aqui, por todo um grupo de professores, de alunos, e que a implantação da lei me dá a sensação de que ela apaga essa história que o ensino do espanhol foi construindo ao longo do tempo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que, sempre que puder, nos nossos trabalhos, trazer e ir registrando essa questão, porque o ensino do espanhol não nasce com a Lei 11.161 e nem muito menos com o Mercosul. Então eu acho que isso é uma questão de um compromisso político, de um compromisso ético também que nos cabe. Bom, e a última questão era essa do texto de lei, que eu acho que algumas questões aqui são preocupantes porque são uma janela, uma série de possibilidades que eu não considero que sejam possibilidades que a escola precisa. Não estou nem dizendo que a escola quer, mas que a escola precisa. Bom, é isso. Obrigada. Bom, boa tarde. Também agradecer o convite à Berge e dizer que eu vou falar as mesmas coisas que falo sempre. E peço já desculpa pela repetição, mas como o senhor me lembrou ali no princípio, que a repetição é uma prática da aprendizagem, tem que repetir mesmo, né? As coisas que a senhora falou e as coisas que a Del falou são coisas que eu também quero falar, mas eu vou falar de novo. Naturalmente eu vou poder cortar algumas coisas, mas eu fiz um roteiro para não esquecer. É só virar assim para poder ver. Bom, a pergunta é essa, né? Qual é a minha avaliação sobre a lei 11.161? Se eu não quiser repetir, basta para dizer assim, eu acho uma lei oportunista e irresponsável. Então vou falar outras coisas. Eu já publiquei um artigo, assim que a lei saiu ainda na paixão da discussão, que talvez ali até eu fosse mais apaixonado do que outra coisa, mas já em 2006 eu já publiquei um artigo que falava da publicação da lei, em princípio de 2006. E para eu construir esse artigo, eu catei os jornais que circularam naquele momento, né, que circulou pela internet, diferentes vozes, diferentes discursos, tanto o discurso oficial brasileiro, como o discurso oficial de outros países, ou mais especificamente da Espanha, que foi o país que mais se pronunciou, né? Então, por exemplo, eu me lembro que Francisco das Chagas Fernandes falava pelo MEC, portanto falava pelo governo brasileiro, falava, portanto, era a voz oficial brasileira, essas aspas aí significam o texto dele, que aquela lei vinha contribuir para estreitar os laços culturais do Brasil com os demais países da América Latina, o que já é uma orientação do governo federal. Então a lei, segundo a voz oficial, nasce porque queríamos então contribuir com a relação com a América Latina. No mesmo período, na mesma época, o embaixador da Espanha então no Brasil, que era o Ricardo Conde, que também eu vou entender que era a voz oficial da Espanha aqui no Brasil, aspas, ele também dizia que a lei servia para aproximar as comunidades dos países do mercado comum do Cone Sul, Mercosul. Portanto, ele também estava falando da América Latina. Por isso, continuava o texto dele. A Espanha irá ajudar com todos os meios materiais, mas o mais importante será contribuir com a formação de professores. Isso remete ao que eu acabo de dizer, o movimento que as associações fizeram, em prol da cobrança desse lugar da universidade. Parceria queremos sempre, mas só parceria. Eu mesma, nesse artigo de 96, estava dizendo que essa lei trazia junto com ela uma série de mal-entendidos que estavam envolvendo essa lei e que circularam na mídia naquele momento.
Por exemplo, uma voz que circulou naquele momento, a da Associação Brasileira de Editores de Livro, a ABEL. O que uma Associação Brasileira de Editores de Livro tem de interesse na implantação de uma lei e a sua consequência na formação de professores e na aprendizagem de alunos? Deve ser difícil para a gente imaginar, né? Mas eles se manifestaram e estavam muito felizes, porque, de acordo com o censo de 2004, o Brasil teria, quando a lei começasse a ser implantada, portanto, em 2006, 8 milhões de alunos no sistema público e 1,1 milhão na rede privada. Era ali que eu penso para meter, né? E junto com o movimento brasileiro dos editores de livro, aconteceu também uma corrida oficial, também por parte do governo espanhol. Vocês sabem que em 1991 foi fundado o primeiro Instituto Cervantes da Espanha, que tem como política, o que é absolutamente correto, coerente, não problema contra, uma política linguística, né? Ele quer incrementar a política linguística. Mas olha interessante, em 98 funda-se o primeiro no Brasil, que é em São Paulo, em 2001 o segundo no Brasil, no Rio de Janeiro. Em 2007, 2008, Brasília, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Recife, Florianópolis, Belo Horizonte. Coincidência? Também volta a repetir o que a Del estava dizendo. Isso não nasceu valioso em 1961. Eu tenho 60 anos de idade. Me formei em 1970 e fiz espanhol numa Universidade Brasileira Pública. Então, não foi o Mercosul, nem foi a Lei 11.161 que descobriu o espanhol no Brasil. Isso é o resultado, essa lei é resultado de uma série de movimentos, de associações que inauguram exatamente uma fundação dessa, aliás, em 1981. Então, se essa lei tem algum mérito, esse mérito é dessas pessoas, desse grupo de professores, de pesquisadores e até outras pessoas de outros cenários, né, políticos, que acreditavam que era interessante a presença do espanhol. Eu detesto a palavra obrigatoriedade. Aliás, obrigou eu não quero. Mas a presença do espanhol, de línguas estrangeiras, no plural bem tenso, nas escolas. E essa, particularmente, como você ressaltou, Consuelo, é muitíssimo interessante, porque coloca ao lado, pelo menos com mais facilidade de interação, com essa quantidade de países que falam a língua espanhola na América Latina. Então é óbvio que a gente tinha o maior interesse, né? Mas eu confesso que a obrigatoriedade me pegou mal. Por isso que eu tenho a coragem de dizer que eu acho que essa lei é um golpe de mestre por parte do poder brasileiro, do poder nacional brasileiro. Porque além do afago que fez naqueles que sempre esperamos por medidas políticas de integração continental, essa lei permitiu o abrandamento da dívida externa da América Latina, vocês sabem disso, né? Conforme se lê naquele documento, foi conhecido uma declaração de Salamanca. Se vocês entrarem na internet, todo mundo vai ver, mas houve uma troca de benefícios, né? O governo espanhol entrava com apoio para a implantação da lei e, paralelamente, a dívida externa do Brasil, da América Latina, na verdade, mas particularmente do Brasil, ficava abrandada. Então, é um grande golpe de mestre, né? Porque você ganha benefício e ainda fica livre de dívida. Eu nem confesso a vocês que, do ponto de vista da economia, eu não entendo muito essa conta. Eu entendo do ponto de vista do populismo, aí eu entendo. Me interessa a minha declaração, tem um pedacinho aqui. Portanto, eu gostaria de ser otimista igual você foi, sabe, professor? Mas eu não estou numa fase muito otimista. Eu não tenho